Muita gente imagina que o despertar espiritual é um caminho cheio de paz, luz e clareza, mas quem realmente trilha essa jornada sabe que uma das primeiras sensações que aparecem e que mais doem é a solidão. Não aquela solidão de estar sozinho, mas uma solidão existencial. A sensação de não pertencer mais ao lugar de antes, nem ainda ter encontrado o novo. É um paradoxo curioso. Quanto mais você se aproxima da sua verdade interior, mais distante parece ficar do mundo à sua volta. De repente, conversas que antes faziam sentido soam vazias. Amigos íntimos parecem não te enxergar mais. E dentro de você, uma pergunta se repete silenciosamente. Será que sou eu que estou mudando demais? Ou o mundo que ficou pequeno demais para mim? Segundo Carl Jung, a solidão mais profunda não vem da ausência de companhia, mas da impossibilidade de compartilhar o que é mais essencial em nós. Quando você começa a mergulhar nas suas sombras, aquelas partes suas que foram negadas, reprimidas ou ignoradas por tanto tempo, é natural que você queira se recolher, porque nesse momento, até o contato com os outros pode parecer superficial ou até doloroso. Esse isolamento, por mais difícil que seja, é um sinal de transformação. Na psicologia analítica, esse processo é chamado de individuação, o caminho em que você deixa de ser quem o mundo queria que você fosse, para se tornar quem você realmente é. Só que para isso, antes é preciso atravessar o deserto. E o deserto da alma é silencioso, solitário e profundo. A dor dessa fase vem do desencaixe. Você já não cabe mais nos mesmos papéis, não se encaixa nas mesmas ideias e não se sente à vontade nos mesmos lugares. Às vezes, isso gera culpa, como se você estivesse abandonando pessoas queridas. Outras vezes, gera medo de estar enlouquecendo ou ficando estranho demais. Mas, na verdade, esse desconforto é o sinal mais claro de que algo novo está nascendo dentro de você. Durante o despertar, você passa a acessar níveis de percepção que nem sempre têm palavras. Pode ser um sentimento profundo de conexão com tudo, ou uma dor antiga que você nunca soube nomear. E aí vem a dificuldade. Como compartilhar isso com alguém que ainda está vivendo no ritmo acelerado do cotidiano, preso em distrações, longe de si mesmo? Você tenta explicar, mas parece falar uma língua diferente. Tenta se abrir, mas o outro não entende. E então você se cala. É aí que a solidão chega com mais força, mas ela não precisa ser sua inimiga. Assim como a borboleta precisa do casulo, a alma precisa desse tempo de recolhimento. É nesse silêncio que as estruturas internas começam a se reorganizar. É na ausência do lá fora que você começa a ouvir, com mais clareza, a sua própria voz. E é justamente essa escuta que te reconecta com a vida, mas de um jeito mais verdadeiro. A solidão do despertar não é um castigo, é um útero. É nesse vazio que a consciência se expande. É nesse espaço entre o velho, que já não serve, e o novo que ainda não chegou, que a alma se fortalece. E quando você atravessa isso, não fugindo, não se distraindo, mas realmente vivendo, você sai do outro lado mais inteiro, mais presente e mais em paz com quem você é. O despertar espiritual, como disse Jung, não acontece ao imaginar figuras de luz, mas ao iluminar nossas sombras. E nesse processo, a solidão não é o fim, ela é o portal. Quando você começa a despertar espiritualmente, muita coisa muda dentro de você. Mas o que surpreende, e às vezes dói mais do que se imaginava, é ver como seus relacionamentos também mudam. Relações que antes eram seguras, familiares e até essenciais, começam a se desgastar. Algumas se rompem silenciosamente, outras implodem em conflitos inesperados, e muitas vezes isso acontece sem culpa, sem briga, sem explicação clara, apenas uma distância que cresce no silêncio. Mas por quê? Porque você mudou, e quando você muda, a maneira como você se relaciona com o mundo também muda. Antes talvez você buscasse aprovação, quisesse pertencer, agradar, se encaixar, talvez aceitasse viver versões mais rasas de si mesmo para manter uma harmonia que no fundo era frágil. Mas ao despertar, você começa a questionar: o que é verdadeiro? O que é meu? O que é só repetição? E quando essas perguntas se tornam vivas dentro de você, não dá mais para viver no automático. Seus valores mudam, suas prioridades mudam, e junto com isso, muda a sua vibração. Aquilo que você emite, aquilo que você atrai, aquilo que você tolera. Muitos relacionamentos se baseavam em versões antigas suas, em hábitos, crenças ou feridas que você carregava. E quando você começa a curar essas partes, naturalmente essas conexões se fragilizam, porque elas estavam sustentadas não por afinidade verdadeira,
mas por um tipo de espelhamento de dor. Às vezes, a relação era construída em cima da sua carência, ou da sua tendência de agradar, ou da sua necessidade de ser necessário. Mas quando você começa a se sentir inteiro por dentro, essas dinâmicas perdem o sentido. E o outro, que talvez esperasse a sua versão antiga, não entende a nova. E aí vem o conflito. É importante entender que isso não é culpa de ninguém. É apenas o efeito natural de um movimento profundo de consciência. Algumas pessoas vão acompanhar sua transformação, outras não. E tudo bem. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Durante o despertar, você começa a encarar essas partes internas, as sombras, os padrões, os traumas. E ao fazer isso, muda também o que você está disponível para viver com os outros. Você começa a querer mais verdade, mais presença, mais conexão real e menos máscaras, menos jogos, menos superficialidade. Por isso alguns vínculos se desfazem. Não porque você esteja se isolando, mas porque agora você está buscando algo mais autêntico. Você está trocando quantidade por qualidade, barulho por silêncio, expectativa por presença. E sim, às vezes isso dói. Dói perder quem foi importante. Dói perceber que algumas relações só funcionavam quando você se anulava. Mas essa dor também é libertação, porque agora você sabe que não precisa mais se adaptar a todo custo. Você pode simplesmente ser, e quem estiver pronto para te encontrar nesse novo lugar, vai chegar. No início, a solidão parece um castigo. Ela chega como uma ausência de pessoas, de pertencimento, de sentido. Mas à medida que o silêncio se prolonga e você para de tentar preenchê-lo com distrações, algo começa a mudar. A solidão se transforma de ausência em presença. E então, pela primeira vez, você começa a ouvir. É nesse espaço de escuta profunda que a solidão revela seu verdadeiro poder. Ela não está ali para te punir. Está ali para te mostrar quem você realmente é quando ninguém está olhando. Você começa a perceber quantas das suas atitudes, dos seus pensamentos, até mesmo das suas emoções, não eram realmente suas. Quantos sorrisos foram treinados, quantas respostas foram automáticas, quantos relacionamentos eram sustentados pelo medo de ficar só, e não pelo desejo genuíno de estar junto. Na solidão, tudo isso vem à tona, e não vem com pressa. Vem no tempo da alma, primeiro como desconforto, depois como perguntas, até que lentamente você começa a ver. Havia uma pessoa por trás de todas as máscaras, alguém que foi silenciado por anos, talvez por décadas, alguém que agora pede para ser ouvido. Carl Jung falava que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem se é de verdade, só acontece quando nos separamos das expectativas externas. E não há separação mais radical do que a solidão. Sozinho, você não precisa mais agradar, não precisa mais provar nada, não precisa mais representar. Você pode simplesmente sentir a raiva que você sempre reprimiu, sentir o luto das versões suas que estão morrendo, sentir a saudade de algo que você nem sabe nomear, mas que pulsa lá no fundo. E à medida que você acolhe essas emoções, sem tentar corrigi-las, algo começa a se reorganizar dentro de você. Sua alma se recompõe, sua história ganha um novo olhar, e você começa a entender que aquele vazio que tanto te assustava, na verdade, é fértil. A solidão vira útero, lugar de gestação, território onde nasce uma nova linguagem, a linguagem da sua essência. Não é um processo limpo, muitas vezes é caótico. Você vai se contradizer, se frustrar, duvidar de si mesmo, mas cada uma dessas experiências é parte da alquimia. A transformação não acontece nas certezas, acontece nas rachaduras. Nesse espaço sagrado de isolamento, você começa a cultivar intimidade consigo. Aprende a se sustentar, a se acalmar, a se nutrir e, o mais importante, aprende a se escutar de verdade. É aqui que a solidão deixa de ser um fardo e vira uma mestra. Ela te ensina a não depender do externo para validar sua existência. Te mostra que o amor próprio não é um slogan, mas uma prática diária, silenciosa e profunda. E te prepara para o próximo capítulo, o reencontro com o outro, não mais como carência, mas como escolha. Jung dizia que a árvore precisa ter raízes profundas na escuridão da terra antes de se abrir ao céu. A solidão é essa terra escura, fria, silenciosa, mas rica. É nela que você finca suas raízes, e é dela que vai brotar sua versão mais autêntica. A solidão, quando abraçada com consciência, pode ser um útero de renascimento. Mas quando se estende além do necessário, ela deixa de ser remédio e começa a se tornar prisão. É um processo sutil. A princípio,
Você apenas quer um tempo, um espaço para respirar, para se encontrar, para se curar, mas com o passar dos dias, esse tempo se torna hábito. O silêncio vira refúgio, depois fortaleza, depois muralha, e quando você percebe, já não sabe mais como se conectar. Você começa a achar que ninguém te entende, que o mundo é raso demais, que as pessoas estão dormindo e você já acordou. Essa sensação pode até parecer superior, mas na verdade é solidão fantasiada de iluminação. Carl Jung alertava: nenhuma transformação verdadeira acontece sem relação, o que significa que, por mais profundo que seja o seu processo interno, ele precisa se provar no espelho do outro. A sombra não se revela apenas no retiro, ela aparece no trânsito, na família, no parceiro, no desconhecido que te irrita. É no convívio que sua espiritualidade é testada, e é no vínculo que você percebe se sua paz é real ou apenas isolamento disfarçado. O perigo de se isolar por tempo demais é que você começa a confundir proteção com fuga. Você diz que está cuidando da sua energia, mas na verdade está evitando conflito. Você diz que está escolhendo estar só, mas no fundo está com medo de se mostrar como é. E assim, lentamente, você se desumaniza. Começa a ver o outro como ameaça, a vida como caos, o mundo como um lugar do qual é melhor se esconder. Mas o verdadeiro despertar espiritual não nos afasta da vida. Ele nos mergulha nela com mais presença. Ele não cria muros, mas pontes. Ele não nos transforma em seres acima dos outros, mas em humanos mais inteiros, mais disponíveis, mais compassivos. Ficar só por um tempo é necessário, mas ficar só para sempre é a escolha. E muitas vezes é medo. Medo de se ferir, medo de não ser compreendido, medo de se perder de novo nos velhos padrões. Mas veja, esses medos só se transformam quando enfrentados. E para enfrentá-los, é preciso voltar a abrir a porta, voltar a olhar nos olhos, voltar a oferecer presença, mesmo que com insegurança. Porque se a solidão nos reconecta com quem somos, o relacionamento nos mostra quem podemos nos tornar juntos, e isso é parte da cura. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E parte dessa escuridão mora exatamente aí, no medo de se vincular, de confiar, de ser visto. Se isolar por tempo demais pode parecer mais seguro, mas a segurança nunca foi o caminho da alma. O caminho da alma é o risco de amar, de se entregar, de se despir e ainda assim escolher estar. O despertar espiritual não nos separa das relações. Ele apenas muda a forma como nos relacionamos. Se antes os laços eram baseados em carência, medo, conveniência ou repetição de padrões familiares inconscientes, agora eles passam a pedir consciência, presença e verdade. E isso, inevitavelmente, transforma tudo. Muitos relacionamentos antigos vão tremer, alguns vão cair, outros vão renascer de um novo jeito. E ao mesmo tempo, novas conexões começam a surgir, mais alinhadas com quem você está se tornando. Mas como navegar tudo isso sem se perder? Como cultivar vínculos que sejam, ao mesmo tempo, amorosos e autênticos? Antes de tudo, é preciso aceitar. Nem todo mundo vai acompanhar seu processo. E tudo bem. Algumas pessoas foram importantes para a versão antiga de você, mas não para a nova. Isso não significa que elas são menos evoluídas. Significa apenas que vocês estão em fases diferentes da jornada. Resistir a isso só gera sofrimento. Aceitar com amor é libertador. Depois vem a comunicação. Quando você desperta, começa a se enxergar o mundo com outros olhos. Mas é importante lembrar, quem não passou pelo mesmo processo pode não entender o que você está vivendo. E está tudo bem também. O erro é tentar convencer, pregar ou forçar o outro a ver como você vê. Falar sobre o que sente é bonito, mas impor suas crenças como verdades absolutas só afasta. Em vez disso, pratique a escuta profunda. Respeite os tempos do outro. A espiritualidade verdadeira não é uma superioridade, é uma humildade. É entender que cada um tem seu próprio ritmo de despertar e que até o silêncio do outro pode estar carregado de sabedoria. Ao mesmo tempo, é essencial buscar conexões que te nutram. Relacionamentos onde você pode ser você sem se diminuir. Pessoas que te escutam sem querer te consertar, que te inspiram sem competir, que te acolhem sem julgar seu processo. Esses encontros são bálsamos. Eles não precisam ser muitos, mas precisam ser verdadeiros. E às vezes, eles acontecem em lugares inesperados. Num grupo de estudo, numa conversa aleatória, num encontro de alma que você sente no olhar. Por fim, é importante lembrar, relacionamentos não são obstáculos no caminho espiritual. Eles são o próprio caminho.
É no conflito que você aprende sobre limites. É na intimidade que você encara suas feridas de abandono e rejeição. É no atrito que emerge a sua sombra mais inconsciente. E é na coragem de permanecer, mesmo quando dá medo, que nasce a verdadeira transformação. Manter relações saudáveis durante o despertar não significa estar sempre em paz. Significa escolher o vínculo consciente, mesmo quando ele exige esforço. Significa não fugir diante do desconforto, mas também saber se retirar quando o laço já não faz sentido. É uma dança entre presença e distância, entre silêncio e partilha, entre o eu que renasce e o outro que, com sorte, também está disposto a se transformar. Depois de tanto silêncio, confronto, perda, escuta e recomeço. Chega um momento em que algo dentro de você muda de forma. Não porque tudo está resolvido, não porque agora você tem todas as respostas, mas porque finalmente você parou de fugir de si. Você aprendeu a habitar a sua presença e com isso, a vida deixa de ser um campo de batalha e começa a se tornar um campo fértil. Fértil de novas percepções, de relações mais verdadeiras, de escolhas feitas com o coração inteiro. O despertar espiritual não é um evento, é um processo. Ele não acontece em um dia iluminado de meditação, nem se resume a frases bonitas em livros. Ele acontece principalmente nos momentos mais escuros, nos dias em que você queria desistir, nos silêncios em que ninguém te entendeu, nas dores que te fizeram gritar sem som, mas foi ali, nesse subsolo da alma, que algo brotou. Uma força que não veio da mente, veio de um lugar mais antigo, mais sábio, mais verdadeiro, e essa força foi te refazendo. Primeiro nos detalhes, depois nos gestos, na forma como você respira, na maneira como olha para as pessoas, no jeito como trata suas próprias dores com mais gentileza. Você renasceu não como uma nova pessoa, mas como uma pessoa mais inteira, mais enraizada em si, mais aberta ao outro, mais conectada com a vida. O despertar espiritual, como dizia Jung, é um retorno ao centro. É quando o ego deixa de ser o rei e o self, a alma, assume o comando. É quando você para de viver no piloto automático e começa a andar com intenção. É quando você compreende que estar desperto não é estar sempre bem, é estar consciente, mesmo quando tudo dentro de você está em turbulência. E então, algo mágico acontece. Você deixa de buscar um sentido para a vida e passa a viver com presença, tornando cada momento significativo por si só. O renascimento espiritual não nos torna perfeitos, nos torna humanos. Humanos que erram, sentem medo, choram, mas que agora têm coragem de olhar para tudo isso com amor. E é nesse lugar, humilde, verdadeiro, imperfeito, que nascem os relacionamentos mais profundos, as criações mais autênticas, as curas mais duradouras. Você não voltou a ser quem era. Você também não virou alguém completamente novo. Você apenas se lembrou de quem sempre foi, por baixo de todas as camadas. E agora, com os pés firmes no chão e o coração aberto, você pode caminhar. Não mais em busca de algo lá fora, mas como alguém que reconhece: a casa sempre esteve dentro